É pouco. Entendi. Eu consigo explicar, por exemplo, se eu... Não sei, eu acho que daria até pra fazer uma live sobre essa... Pegar a thread essa, e ponto a ponto. E pontuando. Legal. Porque assim, eu consigo entender esses pontos a partir da história de Cuba e como é que um país que sofre tantos embargos, ele consegue ter problemas tão visíveis. Agora, eu não consigo entender um país em que o capitalismo age abertamente, que é um império, inclusive é o retrato do mundo, que vende e produz coisas como Hollywood, por exemplo. O way of life americano. Exatamente. Consegue ser um país onde que tem pessoas comendo rato. Você joga entrevista na CNN, tem entrevista de crianças falando. Você tem uma população crescente extrema de pessoas sem casa. Você tem pessoas se matando porque não tem acesso à saúde. Cara, um sabe país que se onde for pro médico, Os caras que ele vai moram no gastar 10 mil carro, dólares. estaciona um Onde carro tá- que nem funciona mais, compra um carro, uma lata velha, estaciona na rua e é ali Mora que ele lá, vai morar. Como explicar os Estados Unidos tendo o poderio e não ter, mais uma vez, isso é importante, nada impedindo dele dar certo, por assim dizer? Como é que ele produz uma população extremamente desnutrida, como acontece lá, com falta de produtos básicos, como acontece lá? Como que eles conseguem, ao mesmo tempo que a população sofre com isso, fazer um plano em que era gasto mais de 80 milhões para poder prejudicar Cuba, por exemplo? Sabe? É uma inversão de prioridades. E aí eu chego em uma conclusão, Vilela, que isso não é o capitalismo dando errado. Quando falam que o capitalismo deu certo, eu concordo. O capitalismo dando certo é o que a gente vê. Ele foi produzido e pensado para existirem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Isso é o sistema dando certo. Agora, se você pensa um modelo que ele tenta e ele tem como intuito construir um novo sistema de produção, onde que ele não é baseado no lucro, e sim na demanda das pessoas em relação ao que precisam, ou ao que querem, enfim, mudar essa lógica de produção. Cara, é simplesmente um passo muito maior do que a gente pode imaginar, sabe? Então, eu vejo os Estados Unidos, o Brasil com a Cracolândia, modelos de capitalismo que deram certo, sem ter empecilho nenhum, sem ter embargo nenhum, sem ter nada que impeçam eles de crescerem de uma maneira livre, sabe? Então, quando eu olho para Porto Príncipe, Haiti, Jamaica e olho para Cuba, eu consigo enxergar dentro de Cuba um modelo que tenta acertar. Apesar E de tem dados várias para questões. embasar isso. Você compara o IDH, a mortalidade infantil, o que o pessoal, a idade... o pessoal crítico fala é que não dá para acreditar porque quem fornece os dados é o próprio governo. Mas Você aí, deve ter ouvido. mas aí em não todo dá para país acreditar em nenhum isso. governo, então. Então... parte disso. Pois e assim, uma thread no Twitter, com todo respeito ao cara que fez, não o conheço. Eu falei porque viralizou muito. Sim, acho sim, que- mas ele consegue passar talvez a visão que ele quis passar, mas uma thread de Twitter é muito raso para entender Cuba. Olha o tempo que a gente tá aqui, a gente não pincelou um milésimo do que precisa ser pontuado para entender Cuba, até porque a gente nem sabe isso, eu muito menos que a Laura. Eu convido as pessoas, é uma publi, mas não é, mas eu convido as pessoas a assistirem os vídeos que eu produzi Eu lá, acho que tem que assistirem os assistir vídeos do Mundo Sem Fim, que foram muito completos, que foi o que me despertou interesse em ir para Cuba. A Laura soltou alguns, vai soltar mais. O meu já acabou, foram 13, 14 vídeos, já tá tudo no ar. Os seus são quantos vídeos e que falam os vídeos? Então, o primeiro foi eu chegando, Aproveitar foi para ir no banheiro, já. as primeiras coisas que eu tive em Cuba. E aí, uma questão é que eu tava com uma visão extremamente romântica no primeiro dia. Então, ao longo dos vlogs, vocês vão vendo que eu vou me tornando também mais ácida em relação a algumas questões. Percebo mais as paradas. Mas, assim, eu acho que o grande ponto alto é as entrevistas. Assim, é uma parada que eu tenho muito orgulho de ter feito. Porque a gente consegue ver mudanças de pensamento, mudanças de ideias, assim, tipo, diferentes ideias dentro do e Você consegue entender visões. E esse choque que a gente tem, igual eu te citei, por exemplo, a Cracolândia, você falou, é um outro modelo de liberdade, eles veem... Isso é muito real. Como que explica para um cubano que no Brasil, se você não tiver dinheiro, você não estuda? Não, é sério, é literalmente isso. Não existe se essa você realidade. não tiver dinheiro, você não estuda.
Isso é extremamente brutal, só que pra gente foi normalizado. Isso é tratado como normal. Andar na rua e ter pessoas passando fome é tratado como normal. Foi criado uma galera que, tipo assim, foi criado um senso comum na gente que produz com que a galera normalize o fato de que um grupo de pessoas moram e sejam mortas pela polícia, enquanto uma criança que é morta num condomínio não é vista dessa forma. O dia que eu decidi que eu iria me afastar completamente de outros campos que não fossem marxistas, nas minhas construções, não de diálogo, porque eu acho que a gente tem que dialogar com todo mundo, foi num dia em que eu entrei para a faculdade, foi literalmente no dia, porque eu fui ver como é que era um DCE. Eu nunca militei num DCE, eu nunca militei no movimento estudantil. Minhas movimentações sempre foram dentro da minha comunidade, em assentamentos também, junto de movimentos sociais. E aí a menina foi fazer uma fala que ela falou assim, não, porque olha só, meninas, hoje eu vou fazer uma fala que é revolucionária. E aí, sabe o que ela falou? Ela falou assim, todo homem é estuprador em potencial. Eu fiquei pensando naquilo, e eu entendi o que ela quis dizer, porque em potencial todo mundo é qualquer coisa. Exato. Só que eu cresci vendo os meninos de onde eu nasci serem tratados como tudo de ruim em potencial. Como bandidos em potencial. Como ladrões em potenciais. Então eu levantei, porque eu sabia assim, não tem como ser revolucionário esse discurso. Revolucionário vai ser no dia que a gente conseguir ver essas crianças, as pessoas que eram como meus amigos, como médicos em potenciais, professores em Exato. potenciais, como... Porque a gente... Sério, é feito uma estrutura em que a gente normaliza o fato de uma criança com um uniforme ser morta. Quantas vezes, indo pra minha escola, tinha uma mata do lado que o nome era Bruna, casos de pessoas mortas lá dentro. E a gente cresceu vendo isso como normal, como liberdade. Liberdade. Na minha cidade, que ela foi pensada para ser uma mão de obra, uma cidade dormitório para Belo Horizonte, é mais caro você entrar dentro da cidade, de onde eu moro até o centro da minha cidade, do que para Belo Horizonte. Porque ele foi pensado numa lógica que era pra gente ir trabalhar lá e gastar lá. Era só pra gente ir dormir na nossa cidade. Então, assim, me desculpa se as pessoas que estão assistindo têm uma visão muito romântica de que a gente vive em uma democracia pura, que não existe contradições, mas, sendo bem sincera, eu vejo que a gente vive em uma ditadura que não é explícita, que tem Hollywood, que tem produções que não mostram isso. Se eu fosse fazer uma thread em vários lugares, igual, por exemplo, na Cracolândia que eu fui hoje, no Rio, e mostrasse, eu tenho certeza que uma pessoa que vive em outros países iriam ficar completamente absurdadas, sabe? A gente se acostumou com um absurdo. É isso. Isso é uma coisa que me deixa triste mesmo. Enquanto isso...